Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 14 do Evangelho de João. Nesse capítulo, Jesus dá resposta a 3 perguntas. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir, sabendo que o livro de João foi escrito com o propósito de demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Isso está explicitado no capítulo 20, no verso 31, que diz bem assim: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Algumas características gerais do livro de João são as ênfases nos contrastes. Nós podemos ver aqui luz e trevas, amor e ódio, de baixo e de cima, ou do alto e de baixo, vida e morte, verdade e mentira. Essas são características do livro de João, o trabalho com contrastes. Nós dividimos o Evangelho de João em 6 partes, nós estamos na terceira, já vimos a primeira e a segunda. Eu que vos falo sou o pastor Daniel Deusdete da igreja Os Semeadores. Aproveite aí, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho à sua esquerda para você nos acompanhar diariamente, porque todos os dias temos um vídeo novo de cada um dos capítulos da Bíblia. E dê seu like, se você gostar, dê o seu like aí que vai nos ajudar nas nossas estatísticas. Agradecemos muito vocês por estarem nos ouvindo e por estarem nos acompanhando. E aqui nós temos regularidade, nós temos trabalho, nós temos qualidade e estamos aprimorando cada vez mais. Em breve teremos a Bíblia também exposta aqui no nosso canal em infográficos. Vai ser espetacular. A ideia central do livro de João é testemunhar acerca de Jesus. Esse é o tema central desse evangelho. É o tema central também da nossa vida, do Antigo Testamento, do Novo, de todos, né? Neste capítulo de João, no capítulo 14, Jesus responde a uma pergunta de seus discípulos, Tomé. Quando este, não sabendo para onde ia, Jesus disse que não conhecia. Aliás, Tomé disse que não conhecia o caminho e Jesus lhe dá a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse que estava indo para algum lugar. Tomé francamente disse que não sabia para onde ele estava indo e, portanto, não saberia o caminho. Jesus, então, ao invés de apontar caminhos ou um caminho que era o que se esperava, anula tudo e faz uma afirmação, uma declaração poderosa de que ele era o próprio caminho. E não somente isso, mas a verdade e também a vida. Óbvio que o discurso de Jesus era sobre o Pai e sua morada nos céus, e ele estava preparando os discípulos para o que iria acontecer em breve com ele quando morreria e depois ressuscitaria. Quem começa o discurso do capítulo 14 é o próprio Jesus, e quase todo ele é a fala de Jesus, em resposta a 3 questões. Primeira pergunta de Tomé sobre o caminho. A segunda, a solicitação de Felipe para Jesus mostrar o Pai, e isso seria o suficiente. E a terceira pergunta de Judas, não o Iscariotes, sobre que Jesus estaria para manifestar-se a eles e não ao mundo. Estamos na terceira parte, que é o ministério de Jesus aos seus discípulos. Começamos no capítulo 13, ontem, e vamos até o capítulo 17. Como já falamos, em seus últimos dias, Jesus concentrou-se em ministrar a seus discípulos para prepará-los para a sua partida. Ele os servia, os confortava e orou por ele. Então ele fez essas 3 coisas, os serviu, confortou e orou por ele. E assim nós dividimos também essa terceira parte em 3 sessões. E nós estamos no discurso de despedida, que é o capítulo 14, o 15 e também o 16, o discurso de despedida. Esse discurso ocupa os capítulos 14 a 16. João registra as várias maneiras pelas quais Jesus confortou os seus discípulos enquanto eles enfrentavam a iminência da sua morte e quanto às provações que viriam nos anos seguintes. Também dividimos em outras subseções e nós estamos vendo a morada. Ele começa dizendo para não deixarmos turbar os nossos corações. Essa passagem de consolo
supremo foi oferecida por Jesus num momento de muito sofrimento por causa da iminente traição de Judas e da deserção de Pedro. Além do que foi dada somente algumas horas antes da agonia do Getsemane e do tormento da cruz. No entanto, suas afirmações estão impregnadas de um tom de paz sublime, cuja intenção era ministrar ao coração temeroso dos discípulos e não focalizar nas dificuldades de Jesus. Aqui a ênfase de Jesus, né? Seriam momentos tribulosos, difíceis, mas ele não concentrou neles, ele concentrou na paz, no controle. Ele os confortava dizendo que na casa de seu pai havia muitas moradas. A ênfase está mais na amplidão do que nos compartimentos. Embora o caminho seja apertado e a porta estreita, é também verdade que o número dos filhos de Abraão é semelhante à areia do mar ou às estrelas do céu, uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Apocalipse 7:9. Cristo está preparando um lugar para nós, um lugar nos céus para os que lhe pertencem. E o Espírito Santo está preparando os eleitos aqui na terra para habitarem no céu. Jesus se referiu a si mesmo como aquele que serve de escada entre o céu e a terra, e será ele quem levará o seu povo para o céu. Por isso que ele pôde dizer que eles já sabiam e conheciam o caminho. Possivelmente essa frase teve a intenção de induzir a pergunta receosa de Tomé e assim dar oportunidade para Jesus dar a sua resposta sublime. O caminho. Diante da pergunta de Tomé, ele pôde responder que ele era a verdade, não apenas aquilo que está de acordo com a realidade, mas também o que é completo e perfeito, em contraste com as coisas que começam e ficam incompletas. Que era a vida, não apenas a existência, que aliás é eterna para todas as pessoas, mas uma plenitude de vida, em perfeição, realização com o propósito de Deus. Que era o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Uma afirmação poderosa do caráter exclusivo de Cristo como caminho para a salvação. Propor e afirmar outros caminhos é iludir as pessoas e desfazer a necessidade da encarnação e redenção de Jesus. Todas as bênçãos nomeadas anteriormente são resumidas no conhecimento de Deus, que é muito mais que uma percepção intelectual, pois envolve um compromisso e relacionamento, um compromisso de coração e relacionamento. Filipe não resistiu e foi muito objetivo. Ele queria ver o Pai, e isso para ele bastava, e também bastava para os demais. Assim ele entendia. O pedido de Filipe revela o seu equívoco, porém fornece a oportunidade para o comentário que vem em seguida. Jesus lhe responde que quem o vê, vê o Pai. Essa afirmação não é uma negação da distinção das trindades, das pessoas da trindade, mas sim uma recusa ao pedido de Filipe para fornecer revelações adicionais do Pai. Jesus é a revelação mais completa do Pai que o mundo já viu, ou que ele precisa ver. Ele continua a dizer e a explicar que ele estava no Pai e o Pai nele. É uma união recíproca. Há 3 uniões magníficas proclamadas pela Escritura. A união das 3 pessoas da Trindade num único Deus. A união da natureza divina e humana na pessoa de Jesus Cristo. A união de Cristo com seu povo na realização da redenção, Cristo e a Igreja. O Pai e o Filho trabalham em perfeita harmonia, portanto, os milagres que Jesus realizou são evidências dessa cooperação perfeita entre Pai e Filho. A história tem demonstrado que aqui Jesus não está afirmando, verso 12, que cada cristão fará milagres maiores do que ele fez. Essas obras maiores podem se referir a viver no poder do Espírito Santo que ele derramaria sobre os seus depois que fosse para o Pai. Também é possível que Jesus estivesse se referindo ao trabalho ministerial feito no poder do Espírito Santo, que seria maior do que o de Jesus em relação ao seu alcance geográfico e numérico. Jesus, para consolá-los, faz uma promessa poderosa a eles e a todos no verso de número 13, pois tudo quanto pedirmos em nome dele, ele nos concederá a fim de que seu Pai seja glorificado. Não é uma garantia de que Deus nos dará automaticamente qualquer coisa que pedirmos em oração, simplesmente por acrescentarmos ao final em nome de Cristo ou em nome de Jesus, como se fosse uma fórmula mágica. Orar no nome de Jesus é orar
como seu representante, especialmente aqueles nomeados para exercer a sua autoridade, portanto, de acordo com a sua vontade. Jesus estava principalmente assegurando aos seus apóstolos, seus representantes com autoridade dada por ele, que Deus atenderia às suas orações no decurso dos seus respectivos ministérios. Essa garantia também se aplica em menor grau à igreja, que também representa Cristo na terra, embora com menos autoridade que os apóstolos. Tudo isso a fim de que o Pai fosse glorificado no Filho. O relacionamento íntimo entre as pessoas da Trindade é manifesto na doutrina da oração. Aqui o Filho é apresentado como fazendo o que é pedido. Em outras passagens, é o Pai quem concede. Aqui o Pai é glorificado no Filho pela eficácia na resposta da oração. O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações e intercede por nós. Romanos 8, 26 e 27. E Jesus Cristo também intercede por nós. Romanos 8, 34 e Hebreus 7, 25. Essas declarações são todas verdadeiras e elas não são contraditórias. Elas se completam umas às outras. Subseção C, o Espírito Santo, a partir do verso 15 até o 31. O que eles pedissem em oração, Jesus atenderia para a glória do Pai, verso 14. Mas tinha uma condição importante que provaria que eles o amavam. Eles deveriam guardar os seus mandamentos. A verdadeira prova de amor não é uma expressão oral, mas um modo de vida e obediência. A desobediência persistente e teimosa fornece boas razões para duvidarmos da realidade do amor, ainda que seja confessado. Assim sendo, ele rogaria ao Pai e ele daria a eles outro conselheiro. Tanto o Pai como o Filho estão envolvidos no envio do Espírito Santo, que é chamado de o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de vosso Pai, o Espírito do seu Filho, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo. Ele que é o outro Consolador, o Espírito Santo, que no Pentecoste indicaria um relacionamento profundo com os cristãos. Algo que ninguém ainda havia experimentado é enfatizado aqui. O discurso de despedida de Jesus diz respeito, compreensivelmente a essa verdade gloriosa. O termo consolador, paráclito, era utilizado na linguagem jurídica para indicar o advogado de defesa. 1 João 2, verso de número 1. Porém, em termos gerais, significa alguém que é chamado para prestar socorro. Jesus vinha sendo esse auxílio para os seus discípulos, mas após a sua ascensão, o Espírito Santo ocuparia essa função. Esse termo enfatiza não apenas a personalidade do Espírito Santo como alguém distinto do Pai e do Filho, mas também a sua união perfeita com eles na obra da redenção. Ele também é chamado de Espírito da Verdade. O Espírito está em associação perfeita com o Pai e com o Filho. O mundo, a humanidade pecadora, em contraste com o povo redimido de Deus, não poderia recebê-lo, porque não o viam nem o conheciam, mas os discípulos o conheciam e vivia com eles e estaria com eles. Verso 17. O Espírito habita no coração, na vida, no corpo e na alma de cada cristão. O Espírito Santo. Jesus foi, mas deixou. O Espírito Santo. Não estamos sozinhos. Ele está conosco numa outra realidade. Mas Ele está conosco. Ele está do seu lado. Ele está com você. É o mesmo Espírito. Tem o mesmo poder. Ele é o Espírito Consolador. Ele é Jesus Cristo. Ele está conosco e vai nos fortalecer. Então o Espírito habita no coração, na vida, no corpo e na alma de cada cristão. Jesus então diz que não os deixaria órfãos, mas voltará para eles. Refere-se principalmente à vinda do Espírito Santo no Pentecoste, mas também à esperança da igreja, o glorioso mediador. Jesus Cristo voltará para buscar os remidos. A vida se encontra somente em Jesus. Por isso, pôde dizer que ele vivia e, portanto, nós também vivemos. E promete que naquele dia entenderíamos que ele estava no Pai e
ele nos seus discípulos e os discípulos nele. Do mesmo modo que há reciprocidade de vivência interior, há também amor mútuo e profundo. Amar implica revelação. A indiferença impede o conhecimento. Judas entendeu corretamente a afirmação de Jesus, mas suas expectativas a respeito do Messias provavelmente incluíam um triunfo político, que seria visível para todos, talvez por causa das imagens apresentadas em Abacuque 3, de 3 a 15, e Zacarias 9, de 9 a 17. E Jesus reforçou a necessidade de obediência. Judas aqui, eu acho que tinha uma visão que ia um pouco além, né? Ele não somente via Jesus aqui como um triunfo político, como ele em destaque dentro disso, né? Jesus continua a fortalecer seus discípulos, agora fazendo promessa de neles fazer morada. Na verdade, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, todos moram dentro do cristão. Você já pensou? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos moram dentro do cristão. Benção, né? Existe harmonia perfeita entre o ensino do Pai e o ensino do Filho. Por isso que quem o amasse guardaria suas palavras, pois elas nada eram dele, mas do Pai. Jesus falava e ensinava, mas prometia o Espírito Santo a quem o Pai o enviaria. Em 15, 26, é o Filho quem envia o Espírito. Logo, o Pai e o Filho cooperam para enviá-lo. Ele ensinaria todas as coisas a eles, ou seja, todas as coisas que eles precisariam saber para cumprirem a sua missão. Também haveria de lembrá-los de tudo o que Jesus tinha dito. Olha aí, mais uma coisa interessante, né? Todas as coisas que nós precisamos saber para nós cumprirmos a nossa missão aqui, Ele vai nos ajudar. Nunca estamos sós. Jamais. O ensino do Espírito Santo está em total harmonia com os ensinos de Jesus. E ele auxiliará a memória humana frágil e assegurará que as palavras de Jesus sejam sempre preservadas para instruir o povo de Deus. Essas promessas aos apóstolos foram cumpridas na pregação apostólica e na inspiração dos escritos do Novo Testamento. Num certo sentido, essas promessas continuam sendo cumpridas à medida que o povo de Deus é relembrado e ensinado por meio da Escritura inspirada. A igreja cristã é apostólica porque os apóstolos, pelo auxílio especial do Espírito Santo, perpetuaram e esclareceram os ensinos do nosso Senhor. Finalmente, Jesus deixava a sua paz para eles, uma frase hebraica comum que é usada tanto para saudar como para se despedir. Jesus usou essa frase num sentido novo e mais profundo. A sua paz é a firmeza e segurança de alguém que estabeleceu a salvação, alguém que está reconciliando com Deus. Essa paz é algo que o mundo nunca poderá oferecer e foi comprada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela é a solução para todos os medos e o legado que Jesus nos deixou como seus herdeiros. O retorno de Cristo para o Pai e a sua segunda vinda finalizam a obra da mediação, verso 3. Sua ascensão põe fim ao período de sua humilhação, isto é, sua vida terrena e seu ministério. Inicia sua glorificação. Ele irá receber glória muito maior quando retornar para conquistar todos os seus inimigos e santificar definitivamente os cristãos. Aquele que ama Cristo deve almejar vê-lo glorificado. Essa afirmação, o Pai é maior do que eu, verso 28, deve ser entendida à luz do testemunho desse evangelho quando é a completa divindade do alto e sua dignidade e unidade com o Pai. Aqui o contexto indica a disposição do Filho de se tornar menor ao abdicar voluntariamente da sua glória como Filho divino de Deus e seguir pelo caminho da humildade e obediência ao Pai por meio da sua encarnação em morte sacrificial. O cumprimento da profecia de Jesus confirmaria a origem divina da sua missão reta. Ele então fala do príncipe do mundo que estaria por vir, referindo-se aí a Satanás e ao sofrimento temporário que Jesus experimentou durante sua prisão, julgamento e crucificação. Dele, Jesus comenta que nada tem em comum. Esta é uma reafirmação da natureza sem pecado de Jesus. Ele é o único membro da raça humana de quem se pode fazer essa afirmação. A obediência que Jesus exigiu dos seus discípulos foi exemplificada em seu profundo ministério terreno. Estava chegando a hora. Eles se levantaram para saírem dali.
Essa declaração de saírem seria bastante apropriada se Jesus e os discípulos estivessem deixando o cenáculo, porém, parece que os capítulos 15 a 17 ainda se referem a esse lugar. Várias opções são possíveis, conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que se adquire aqui conosco. Jesus fez menção de sair, mas transcorreu um período de tempo até que eles deixassem o cenáculo. Eles saíram imediatamente, porém Jesus continuou o seu sermão a caminho do Getsemane. Essa opção faria da oração em João 17 um contraste nítido com a agonia experimentada no jardim. Outra opção, João organizou seu material em tópicos e não em ordem cronológica. E a última, essa declaração de Jesus foi um desafio para se encontrar com Satanás e não uma ordem para deixar o cenáculo. Isto é, levantai-vos e vamos encontrar o inimigo. O capítulo 14 começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. É assim que começa o capítulo 14. E o capítulo 14, nós temos 31 versículos, e o versículo 31, contudo assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus nos deixou a sua paz e afirmou que não é como a paz que o mundo dá. Sempre que Jesus aparecia aos seus discípulos, ele sempre ministrava a paz. A nossa saudação cristã é justamente a paz do Senhor, ou alguns falam a paz de Deus, ou graça e paz, é sempre envolvendo a palavra paz. Amanhã estaremos aqui com Jesus, a videira verdadeira, e nós, os seus ramos. João, capítulo 15, amanhã. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho, aí que é à sua esquerda, para você nos acompanhar todos os dias um vídeo novo, um capítulo novo da Palavra de Deus. Dê o seu like se você gostou, faça seu comentário, compartilhe, divulgue, vamos espalhar a Palavra de Deus aos quatro cantos. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.